nós estamos, neste momento, com o ministro de Portos e Aeroportos, ao vivo com a gente aqui na CNN Brasil, que a gente já haveria de ter muito interesse nessa conversa, porque a gente está no momento de, principalmente, querosene de aviação, elevação nos preços, guerra no Oriente Médio. E aí fomos surpreendidos por uma falha no sistema aéreo. Tomé França, ministro de Portos e Aeroportos, está aqui com a gente. Ministro, nossa primeira vez juntos aqui ao vivo, então muito prazer conversar com o senhor. Obrigada pela gentileza de estar com a gente na CNN Brasil. E aqui, meu amigo Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Daniel, aliás, até já vou jogar para você a palavra, tá? Para você começar aí a conversa, porque a gente está cheio de dúvidas aqui quanto a esse problema, o que é que o Ministério tem de informação, né, Hittner, sobre esse problema aéreo. Isso mesmo, Elisa. A gente teve aqui, demos um pouco de sorte, viu? Porque a nossa entrevista aqui com o ministro Tomé França já estava agendada, mas a sorte só trabalha a favor de quem trabalha. Então, temos aqui o ministro Tomé França, que assumiu a pasta de Portos e Aeroportos na semana passada. Agradeço a presença, ministro, e acho fundamental que a gente comece essa conversa com o senhor explicando o que aconteceu exatamente, qual é a situação agora. Ministro, Elisa, estava conversando agora há pouco aqui com o pessoal do DCEA, da FAB, do Departamento do Espaço de Controle do Espaço Aéreo, e pode nos trazer as últimas informações. Ministro, bom dia, obrigado novamente pela sua vinda aqui no estúdio da CNN. O que aconteceu, afinal de contas? Bom dia, Daniel, bom dia, Elisa, bom dia a todos os telespectadores da CNN. É um prazer voltar aqui ao estúdio da CNN para poder a gente falar um pouco sobre aviação, sobre o setor portuário. E hoje, coincidentemente, nesse momento em que a gente está enfrentando e já solucionado o problema que aconteceu lá no APP de Congonhas. Como o Daniel bem esclareceu, logo por volta das 9h30 eu recebi um telefonema do Brigadeiro Soares, que é o diretor-geral do DCEA, informando que houve um princípio de falha técnica, um possível vazamento de gás na APP, que é o setor que faz o controle de pousos e decolagens, né, o controle de aproximação lá no aeroporto de Congonhas, e por uma medida preventiva, por segurança, houve a evacuação da área e por cerca de 35 minutos as operações de decolagem de Congonhas e de Guarulhos foram interrompidas. Consequentemente, isso também teve um impacto em Viracopos e em Campo de Marte. Após 35 minutos, a situação foi verificada, a situação foi controlada e a operação voltou exatamente às 10h06 e a TMA São Paulo, né, o terminal São Paulo, foi liberado e as operações de decolagem começaram a acontecer. Então, hoje, nesse momento, a operação já está normalizada. Houve, em princípio, cerca de 20 atrasos de decolagens em Congonhas e 20 em Guarulhos. Isso é uma estimativa, a gente não tem ainda as informações precisas, mas a situação já está sendo normalizada. Naturalmente, houve um transtorno para quem já estava embarcado ou para quem estava por embarcar, mas rapidamente o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira, o DCEA atuou em parceria com as concessionárias. O Ministério de Portos e Aeroportos acompanhou toda a operação. Conversei também com o ministro Zé Múcio, conversei com os presidentes das concessionárias, tanto de Viracopos, de Congonhas, de Guarulhos, também do aeroporto de Campo de Marte. Conversei por telefone com todos eles e, graças a Deus, a gente já está com a situação normalizada e quem está com os voos marcados, os voos estão mantidos, mas sem nenhum prejuízo a partir de agora. Ministro, a parte do vazamento de gás, só para a gente compreender melhor, porque a informação é de uma pane elétrica, né, de um problema ali no sistema de controle. O senhor pode explicar um pouquinho mais o que haveria de ser esse vazamento de gás? Se foi algo de um ambiente, assim, digamos, corriqueiro ali, aí causou um problema maior em todo um sistema de controle, ou foi algo especificamente no sistema de controle? Não, a gente não tem ainda informação precisa, o DCEA deve se manifestar aí oficialmente nos próximos minutos. O que houve foi uma suspeita do vazamento de gás e, como uma medida preventiva, né, como a gente tem muita responsabilidade com o sistema da aviação, houve a evacuação desse espaço. Mas, após 35 minutos,
foi identificado que existia normalidade dentro do setor e os postos voltaram a ser ocupados e as operações voltaram a funcionar. Então, a gente não tem ainda detalhes do que aconteceu, mas a medida foi mais preventiva do que houve, de fato, a constatação de algo concreto. Mas, em breve, o DCEA deve manifestar as informações mais precisas para que possa ser esclarecido. O que é importante é afirmar que o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira, atuou com muita celeridade, tanto no sentido de prevenir alguma possível pane, como no sentido de restabelecer a normalidade do sistema da aviação civil e, portanto, com poucos mais de 30 minutos, tudo voltou ao normal. Então, só para garantir aqui, ministro, é fantástico que nós tenhamos a sua presença aqui conosco ao vivo para compreender, porque a nota do Ministério diz foi identificado um problema técnico no controle de aproximação. Então, na verdade, foi de acordo com as informações que chegaram para o senhor, esse possível vazamento de gás, por segurança do ambiente, essas pessoas teriam saído e aí isso ocasionou esse problema técnico. Quando diz técnico, ocorreu essa dúvida, mas já estou entendendo com o senhor aqui as hipóteses, tá? Tiveram de fazer uma interrupção e isso que gerou um problema no controle do tráfego aéreo. É isso. Na verdade, quando a gente fala que houve uma pane no controle de aproximação, é no setor, né, que atua no controle de aproximação. E não necessariamente que causasse qualquer tipo de insegurança aos passageiros. Como eu disse desde o primeiro momento, a ação foi uma ação preventiva, identificando que não havia uma repercussão maior. O serviço foi restabelecido e os voos foram autorizados a partir das 10 horas e 6 minutos na TMA São Paulo. A gente tem várias perguntas aqui, ministro, sobre diferentes assuntos, também querosene de aviação principalmente, mas só para garantir, do lado de cá eu tirei a dúvida. O Daniel Hittner, se você tiver alguma questão envolvendo essa pane, só para saber se a gente já troca de assunto ou não, mas por favor, meu amigo, que aí a gente já vem com a Débora Oliveira na sequência. Elisa, Débora, eu tenho uma dúvida, na verdade, que eu queria aproveitar aqui a presença do ministro, porque é o seguinte, acho que vale só o preâmbulo, muito rapidamente, para a gente explicar. A ANAC tem uma norma, que é a Resolução 400, que ela define os direitos e os deveres dos passageiros e das companhias aéreas no contrato de transporte. Hoje, se teve um atraso, se teve um cancelamento de voo, passa 1 hora, passa 2 horas, passam 4 horas, vão crescendo as obrigações. E passou de 4 horas, a companhia aérea tem que realocar esse passageiro, inclusive num hotel, garantir a hospedagem. E as companhias aéreas, Elisa, reclamam muito, porque dizem, olha, aconteceu um problema meteorológico, técnico, que não é delas. Como aconteceu agora, a gente vive esse problema hoje, ministro. E elas acabam tendo que arcar com esse custo e reclamam muito por isso. A ANAC está justamente revendo essa norma. Perfeito. Aí que eu lhe pergunto, o que aconteceu hoje não redimensiona essa discussão, porque se estivesse já em vigor uma revisão da norma, imagina um passageiro ali que veio do Nordeste ou do Sul do país, estava lá em Congonhas, ficou na mão, não é um problema da companhia aérea, tá claro, mas a companhia aérea vai ter que arcar com uma hospedagem. Hoje ela tem que arcar. Será que ela vai precisar arcar com a revisão da norma? Isso redimensiona a rediscussão que está em curso sobre essa norma? Olha, Daniel, excelente pergunta, muito propícia para o momento em que a ANAC está fazendo a revisão da Resolução 400. De fato, não há qualquer relação, né, do que aconteceu hoje em função dos serviços oferecidos pelas companhias aéreas e nem inclusive, com relação aos serviços oferecidos pelos aeroportos, né? Como a gente disse desde o primeiro momento, foi uma suspeita de um problema dentro do setor de controle de aproximação e à medida que, quando isso ocorre, é necessário que haja as providências e elas foram tomadas. Importante também registrar que, no caso de hoje, ninguém teve um atraso que superasse 1 hora, porque a providência, a interrupção dos voos aconteceram por pouco mais de 35 minutos. Então, acreditamos que não tivemos esses prazos de 1, 2, 3, 4 horas de atraso em função do que aconteceu hoje, porque o DCEA, o Ministério da Defesa, atuou com muita rapidez. Mas, de fato, essa resolução ela precisa ser revista, como está sendo revista pela agência reguladora, de modo que, quando acontecem fatos que não têm relação
com a prestação do serviço, essas empresas não podem ser penalizadas. O passageiro precisa ser atendido, né? Porque o que está sendo proposto não é o desatendimento do passageiro, mas que as companhias aéreas não respondam civilmente pelo aquele atraso, porque o passageiro que ele tem o seu voo atrasado e que fica algumas horas ou às vezes um voo cancelado, ele precisa ser atendido, ele não pode ficar, como a gente pode dizer, ao léu no aeroporto em função de um serviço que não foi prestado. Agora, a companhia aérea não pode ser, por exemplo, responsabilizada civilmente por danos morais, como aconteceu por muito tempo de maneira recorrente aqui no Brasil, em função, por exemplo, de uma questão de tempo climática que impede que o avião possa fazer o voo, inclusive para a segurança do próprio passageiro. Tá claro. Então, esse procedimento que a ANAC tem feito, tem o respaldo do Ministério de Portos e Aeroportos, para que a gente não penalize o setor da aviação civil e, consequentemente, o passageiro. Quando a gente tem um nível de demanda muito grande de judicialização, esse custo ele passa a compor o custo da operação e todo passageiro fica prejudicado com esse nível de judicialização que no Brasil ele extrapola os limites de outros mercados. Mas para fazer um bom registro também, recentemente tivemos uma medida do STF suspendendo essas ações que tem a ver com o dano moral com relação a atrasos e voos, suspendendo o prosseguimento dessas ações para que a melhor norma seja estabelecida, para que a gente tenha uma jurisprudência que possa alcançar a todos. E acho que com a resolução revista, a resolução 400 da ANAC, a gente pode normatizar a garantia da preservação dos serviços para o passageiro, para que ele seja atendido, mas não havendo uma penalização para as companhias aéreas por fatos que elas não têm alguma relação. Nós seguimos aqui ao vivo com o ministro Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos. Enquanto nós também estamos, ministro, e agradeço mais uma vez aqui a presença do ministro com a gente,